Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar você e sua família para juntos estudarmos a sexta lição desse trimestre, que tem por título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Nesta lição, veremos informações sobre a vida do rei Saul, o primeiro monarca de Israel. Estudaremos sobre a sua rebeldia contra o Senhor Deus, analisaremos os estágios desta rebelião e, por fim, trataremos sobre as sérias consequências da obstinação de Saul. Você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então não saia daí, este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da lição nos diz: porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A verdade prática nos diz: ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. O objetivo geral é ressaltar que ao crente nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia. Os objetivos específicos são três. Primeiro, definir rebeldia. Segundo, explicar a rebeldia de Saul. E terceiro e último, caracterizar a liderança sem critérios de Saul. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 17 ao 28. Acompanhe conosco. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agabe, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te digo: perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, presbítero Alessandro. Amém. Contamos também mais uma vez com a participação do presbítero Jonatas Éder. Paz do Senhor, professor. Amém, professor Alessandro Barreto. Amém. Graças a Deus estamos hoje, pela misericórdia do Senhor, no programa de número 500.
É uma longa história, mais de 10 anos de história, e nós queremos agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente também, pela oportunidade de estarmos participando desse programa tão abençoado, e a você também, nosso telespectador, que divulga esse programa, que espalha essa notícia maravilhosa aos seus amigos e familiares. A lição de número 6 vai falar sobre um dos personagens mais importantes do primeiro livro de Samuel. E com toda certeza, por ser o primeiro rei de Israel, ou monarca de Israel, que é Saul, temos muito o que aprender com esta lição. E falando já sobre o seu nome, o nome Saul, é muito importante dizer que a expressão Shaul ou Saul, no português, Shaul no hebraico, era um nome comum entre o povo de Israel. Assim como em nossa cultura, presbítero Lucena, há nomes que são bem comuns, não é? Se você chamar, por exemplo, Maria, Antônio, José, Severino, certamente em algum lugar ali próximo terão pessoas com este nome. E o nome Saul é um nome bem conhecido no Antigo Testamento. E o rei de Israel, o primeiro monarca de Israel, não é o primeiro personagem no Antigo Testamento que recebe esse nome. Por exemplo, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo de número 36 e verso 37, um dos antigos reis da cidade de Edom. Recebe o nome de Shaul também. Um dos filhos de Simeão, por exemplo, que Simeão, só relembrando aqui, é um dos patriarcas, não é? Lá dos 12 filhos de Israel. E nós temos um dos filhos de Simeão que recebe esse nome também, o nome de Shaul. Gênesis capítulo 46, versículo 10. E por fim, por que não mencionar um levita, filho de Uzias, que recebe também esse nome? Isso está escrito no primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 6, versículo de número 24. E é interessante, presbítero Éder, que essa expressão Shaul ou Saul significa pedido, solicitado ou desejado. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos alguém muito importante, que é o grande apóstolo Paulo, que também é conhecido por Saulo, que Saulo tem a mesma raiz da expressão Shaul. Há quem diga, inclusive, que o pai de Saulo colocou o nome dele, Saulo, por conta de uma homenagem que foi feita ao primeiro monarca. Mas já que nós estamos falando da história do primeiro monarca ou do primeiro rei de Israel, que é Saul, o que é que a gente pode já, de início, presbítero Éder, falar sobre a família de Saul? Quais são as informações que a gente pode trazer? Muito bem, presbítero Alessandro Barreto e os nossos telespectadores, não é? Saul, ele é importantíssimo no contexto histórico de Israel, porque, como o senhor falou, ele é o primeiro rei, e sobre ele recai algumas coisas muito interessantes que, na visão de Samuel, até quando nós formos trabalhar a próxima lição, nós vamos ver que Samuel atenta para as características, principalmente do porte físico de Saul, para encontrar um novo rei. A gente vai aprender que Deus não trabalha assim. Mas Saul, ele era destacável no seu porte físico. Eu vou convidar os queridos irmãos telespectadores para abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, o verso 2, que vai tratar de como era este jovem ao qual foi escolhido para ser o primeiro monarca de Israel. Diz assim a Sagrada Escritura: Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo, não é? A realidade física do porte de Saul era bem interessante. Além dele ser muito alto, ele chamava a atenção por sua beleza, não é? Seu pai é chamado Quis, está no versículo 1 do mesmo capítulo que nós lemos, o capítulo 9, e ele vai ter alguns filhos com a sua esposa chamada Ainoã, uma das primeiras esposas, não é? Isso está descrito tanto no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versos 49 e 50, onde tem uma lista dos filhos, como também no primeiro livro das Crônicas, capítulo 8, verso 33, e o capítulo 9, o versículo 39. Não é? Os mais famosos, né, os mencionados na Bíblia, é o Jonatas, que é um grande guerreiro, um dos grandes guerreiros da época, um dos capitões de Saul. Depois o Malquissua, o Abinadab, o Isvi, o Esbaal e também duas filhas, não é? A Merabe e a Mical.
que inclusive vai ser uma das esposas do rei Davi. Acho que essas características familiares é importante apresentar. Certo. Quando o senhor disse que ele teve vários filhos, existem dois aqui que precisa ser destacado, né? O primeiro é Jonatas, Isso. que vai ser um capitão, um homem de guerra. Uhum. E o segundo filho, ou o quarto filho, que é chamado de Isbi, ou em algumas traduções, Esbaal. Isso. E existe um terceiro nome que é dado a esse mesmo filho, que é Isbosete. São três nomes para a mesma pessoa. Inclusive vai né? ser alguém que vai reinar. Exatamente, Perfeito. que de forma, vamos assim dizer, desajustada, esse quarto filho, que é Isbosete, que é a mesma pessoa de Isbi ou Isbaal, vai reinar em seu lugar, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ele vai passar 7 anos de forma irregular no reino. Perfeito. Já que foi falado sobre a família, presbítero Lucena, foi falado um pouquinho sobre o nome de Saul, o que é que a gente pode falar sobre a sua proclamação como rei? Quais são as informações que a gente pode trazer para os nossos telespectadores? Pois não, presbítero Alessandro. Quanto a essa consideração que deve ser feita com relação a Saul, apenas lembrar, não é? Já que na lição 5 foi visto também quanto à instituição da monarquia, Sim. E foi trazido algumas informações a respeito de Saul. Perfeito. Mas lembrar o professor em sala de aula que Saul de fato foi escolhido por Deus para ser rei. Muito bem. Não é? E isso deve ser destacado. Isso porque algumas pessoas às vezes têm uma concepção distorcida e alguns afirmam, por exemplo, que Saul foi produto da escolha do povo. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, perceberemos que é totalmente o contrário. Foi Deus que de fato escolheu. Claro, o povo pede um rei, mas a escolha da pessoa para exercer essa função, isso foi diretamente de Deus. O presbítero Lucena, o senhor ainda vai continuar falando, mas assim, só para contribuir ainda mais com essa sua fala, será que essa confusão que algumas pessoas fazem não está baseado nas epígrafes que às vezes a própria sociedade bíblica termina colocando epígrafes que confundem? Por exemplo, eu estou aqui com a revista corrigida, e no versículo 17 diz assim: o povo escolhe Saul para ser seu rei. A gente sabe que as epígrafes são esses pequenos títulos que são colocados acima de algumas perícopes, não é? Passagens bíblicas, que é colocado pela sociedade bíblica, mas não significa dizer que isso é um texto inspirado. Perfeito. Talvez alguém olhe para a epígrafe e diga aqui, olha, o texto está dizendo, a Bíblia está dizendo isso. Não, a Bíblia não diz isso. O que diz isso aqui é a epígrafe, como o bom samaritano. Em momento algum ele é chamado de bom. Por mais que ele desenvolva uma atitude boa, mas ele é chamado de o samaritano. Será que não é por conta disso também? Acredito que sim. Eu acredito que é um dos fatores, se não o principal, mas um que de fato possa trazer esse mal-entendido. Um outro texto, por exemplo, que devido a essa epígrafe existe uma problemática com relação à conceituação de alguns, por exemplo, é aquele texto que alguns chamam de parábola do rico e Lázaro, por exemplo. Perfeito. Mas observe que no decorrer, né, da compreensão teológica do assunto, ótimo. foi feito algumas correções, Muito inclusive hoje, nas versões corrigidas a propósito, mais atuais. No lugar de estar a parábola do rico e Lázaro, lá está o rico e Lázaro. Não é? Já para identificar. De fato, é muito boa essa observação que o senhor fez para trazer esse esclarecimento, já que a Bíblia diz textualmente que Saul foi escolhido como rei. Exatamente. O caro professor, por exemplo, pode lembrar o que está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 16, onde o próprio Deus antecipadamente anuncia o encontro de Saul com Samuel e Deus já diz, olha, este será ungido como principal, como capitão do meu povo. Isso pode ser averiguado em 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 16. No capítulo 10, versículo 1, nós vamos encontrar o momento em que Samuel unge Saul como rei, mostrando, portanto, confirmando a escolha de Deus para que este seja, ou fosse, melhor, o primeiro rei de Israel. Ainda no capítulo de número 10, versículos 17 a 25, esse rei é apresentado ao povo. E isso tudo enfatizando que, de fato, ele foi escolhido pelo Senhor. No capítulo 10, versículo 24, o texto diz assim: então disse Samuel a todo o povo, vedes já a quem o Senhor tem elegido. Veja que ele está dizendo que a escolha foi de Deus, não é? Em relação à pessoa. Isso. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei. Então há uma escolha de Deus, Samuel unge, não é? Apresenta ao povo e, posteriormente, no capítulo de número 11 em especial, Saul tem a oportunidade de demonstrar que de fato foi escolhido por Deus. E na primeira batalha que ele está encabeçando, diz o texto que Deus dá um grande livramento e, como resultado desta batalha,
ou seja, Deus dá vitória ao povo, as pessoas reconhecem a escolha de Deus na vida dele. Tanto é que no capítulo 11, o versículo de número 15 diz assim: e todo o povo partiu para Gilgal e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Acreditamos que lembrar, não é, essa importância histórica de mencionar de que ele de fato foi escolhido rei, o primeiro rei de Israel. É importante, presbítero Alessandro, presbítero Éder, fazer essa observação também dentro dessas informações gerais a respeito deste personagem. Muito bom. E um texto bem interessante que mostra que Deus escolheu Saul é quando Deus chega para Samuel e diz: até quando, Deus faz uma pergunta, estarás com dó, vou usar essa expressão contextualizando, de alguém que eu já rejeitei, alguém que eu pus como rei sobre Israel. Deus diz: eu coloquei, mas eu já rejeitei. Isso. Muito boa a sua explicação. Mas, presbítero Jonathan Éder, nós temos aqui alguns minutos ainda, e a palavra-chave dessa lição é a palavra rebeldia. E o dicionarista Antônio Ruais, ele diz o seguinte: eu queria que você acompanhasse essa definição da palavra rebeldia. Rebeldia é qualidade ou característica de rebelde, ato de rebelar-se, não conformidade, oposição, resistência, obstinação excessiva, qualidade da pessoa que não obedece ou que se opõe a uma autoridade, vontade contrária ou oposta, teimosia, revelia, birra, revolta, indisciplina, insubmissão e insubordinação. Veja que só pela definição da palavra, presbítero Jonathan Lucena e Jonathan Zéder, da palavra rebeldia, nós já temos aqui um vasto assunto. Alguém que é insubordinado, alguém que além de ser insubordinado, é indisciplinado, insubmisso. É alguém que sempre está procurando aí querelas, celeumas. É alguém que sempre procura divisões, contendas. Em nossos dias tem muitas pessoas que têm essas características. E parece-nos que esta foi uma das característica que, infelizmente, alcançou o primeiro monarca de Israel. Nós não temos tempo ainda para comentar nesse primeiro momento. Nós vamos para o segundo bloco, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco. Não saia daí, porque nós vamos voltar conversando um pouquinho sobre a definição da palavra rebeldia. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando hoje a 6ª lição, que tem por título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Presbítero Jonatas Éder, nós no final do bloco passado, há poucos instantes, comentamos rapidamente aqui a definição da palavra rebeldia e vimos que o próprio dicionário da língua portuguesa nos traz uma ideia muito ampla do que é ser rebelde. Rebelde é alguém insubmisso. Isso. Rebelde é alguém que, além de ser insubmisso, tem dificuldades de obediência, não é? E quando nós paramos para falar sobre essa definição, insubordinação, a insubmissão, a indisciplina, birra, eu achei interessante essa birra, alguém que vive brigando com tudo e com todos. Usamos muito para as crianças, né? Pois é. Celeuma, querela. Saul, o primeiro monarca de Israel, parece que entrou nesse mesmo caminho, que a rebeldia, inclusive, é uma das características que a Bíblia aponta para o adversário. Não é? Perfeito. Ele foi rebelde, submisso, e aí por diante. Mas quando nós olhamos para a biografia do rei Saul, nós encontramos, digamos assim, estágios dessa rebeldia. E o primeiro estágio que nós vamos perceber na vida dele parece-nos de que a Bíblia nos mostra um certo orgulho, uma certa prepotência. O que é que a gente pode falar sobre isso? Muito bem, presbítero Alessandro Barreto. E acredito que essa é o ponto inicial, né? Se a gente pode chamar isso, esse é o ponto inicial concernente aos problemas que vão vir para a Saul decorrente da sua rebeldia, que gosto muito daquilo que o senhor estava falando, da terminologia, que uma delas no Novo Testamento vai dar a ideia de rejeição e não reconhecer.
Então, quando você passa a rejeitar e não reconhecer, geralmente você começa a se colocar nesse lugar. E foi, infelizmente, o que Saul fez, não é? Tem uma cena muito interessante que acredito que seja importante nós lermos, não é? Já que estamos falando da parte biográfica, é importante ler os textos. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeã, o qual os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer, Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Nós lemos verso 3 e 4. É muito interessante essa cena porque nos dá a visão de que o seu filho Jonatas, que era o guerreiro, né, um dos grandes homens da época, ele desbrava, ele luta, vence a batalha lá, mas quem vai tocar a buzina, tudo bem, ele é o rei, não é? Ele é a pessoa mais importante, mas ele não dá o crédito à liderança que fez a vitória, não é? Isso nos mostra que ele buscava muita glória para si, ao ponto do povo dizer que a vitória veio através dele, não é? O povo acabou colocando como Saul vitorioso, quando na realidade foi o seu filho. É muito importante também observar que, infelizmente, Saul ele tinha um certo desejo de aparecer. Tem uma cena muito pesada, né? Eu acho muito pesada, no capítulo número 15 e o verso 12, quando ele manda fazer uma coluna. Observe o que diz a Bíblia Sagrada no capítulo 15 e o verso de número 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e o anunciou a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Né? É alguém que está preocupado, presbítero Alessandro Barreto, em demonstrar que tem atributos, que tem qualidades. Não é? Esse não é o perfil do servo de Deus. O servo de Deus ele precisa aprender a atribuir as coisas a Deus, coisa que Saul fazia anteriormente quando iniciou o seu reinado. Né? O que vemos em Saul, professor, fiquei muito atento a observar o que o presbítero Lucena estava falando, quando ele foi proclamado rei. Tem até um momento que ele não quer, ele se esconde na bagagem, mas parece que com o tempo ele gostou do que fazia. Deus começou a usá-lo poderosamente, porque Deus usa, não é? A quem Deus chama, Deus usa. Aí, eu gostei muito da ponderação quando o senhor falou que Deus escolheu. Deus escolheu, mas infelizmente nos parece que o seu caráter precisava, não é, confiar mais em Deus. E o que é que ele faz? Começa a confiar em si e, infelizmente, o orgulho aparece aí. Perfeito. E o versículo, capítulo 15, o versículo 10 e 11 diz, veja o que o orgulho provoca. O orgulho provoca a queda. O texto diz assim, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei. Veja que quem colocou foi Deus. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Observe que o orgulho provocou a queda de Saul. Isso. Um dos princípios foi esse. E a Bíblia nos mostra de que a Bíblia condena, presbítero Lucena, a chamada autoglorificação. Há um texto que eu quero ler antes de passar para o senhor a palavra, Provérbios 25 e o versículo 27. Se você puder abrir a sua Bíblia conosco, Provérbios 25 e 27 nos diz assim, veja que coisa interessante. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Ou seja, alguém que se autopromove, não é? Foi o mal de Nabucodonosor. Perfeito. A minha glória, a minha Babilônia, o meu reino, o meu poder, o meu. Essa autoglorificação resultou em uma queda. Ainda Provérbios capítulo 27, versículo 2, diz assim, louve-te o estranho e não a tua própria boca, o estrangeiro e não os teus próprios lábios. Perfeito. Então a Bíblia condena, a Bíblia exorta que a queda, ela vem para os soberbos. Presbítero Jonathan Lucena. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 23, nos diz assim a palavra de Deus, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá
honra. Glória a Deus. Nós podemos citar como Tiago, capítulo 4, versículo 6, e dizer que a Bíblia promete bênçãos aos humildes. Não é? Só terminando aqui, Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Parece que Saul esqueceu de todos esses É o textos. oposto ao orgulho. E é bom dizermos que o orgulho é um fator determinante do pecado de rebelião. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 23. Mas, presbítero Lucena, o presbítero Éder, professor Éder, já falou aqui muito bem sobre o orgulho. A gente viu que o orgulho acaba, destrói. Mas ele tem mais alguma outra característica da sua rebelião? Com certeza. Como foi dito no início, Saul experimentou dar passos sucessivos que levaram ele à tragédia espiritual. Sim. É bom que se lembre isso. Não foi do dia para a noite. Verdade. Ele tinha virtudes positivas, não é? O presbítero Jonatas Zeda aqui lembrou principalmente a sua humildade inicial, quando ele se esconde entre as bagagens, Isso. quando ele atribuía a Deus as vitórias iniciais. Isso. Isso fala de virtudes, não é? Mas infelizmente ele passa a dar passos sucessivos, um após outro, que o levou à rebelião. Primeiro, o orgulho, como já foi bem destacado pelos senhores. E a consequência, um segundo passo que nós poderíamos, à luz do texto sagrado, é dizer de que ele não tinha muita paciência. Era alguém que não tinha a condição de esperar. E parece-me que isso é uma atitude consequente, ou uma qualidade consequente, se é que eu posso chamar de qualidade, negativa, obviamente, daquele que é orgulhoso. Observe que geralmente uma pessoa que é orgulhosa não está disposta a esperar. Isso. Se acha importante demais para esperar outro. Perfeito. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Quando a gente compara, por exemplo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8, com o primeiro Samuel 10 e 8, nós vamos perceber que havia uma orientação dada por Deus, por exemplo, onde Samuel tinha dito a Saul que ele aguardasse por um período exato de 7 dias. Exato. Ele demonstra inicialmente, não é, o desejo de esperar, mas quando ele percebe, por exemplo, que os filisteus estão avançando, a batalha está travada, o povo começa a perceber que é difícil a possibilidade de vencer. O texto diz que o povo começou a se espalhar dele. Alguns soldados desertaram, outros voltaram para suas casas porque tiveram medo da morte. E quando ele percebe que, ao olhar dele, Samuel havia tardado a sua chegada, ele espera 7 dias, mas no 7º dia ele não tem a capacidade de continuar esperando. É o que o próprio texto bíblico diz. Em 1 Samuel, capítulo de número 13, quando nós lemos, não é? O versículo de número 8 e 9 diz assim: e esperou 7 dias. Veja que ele esperou parcialmente. Isso. Até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E o texto seguinte, o versículo 10, diz: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então, além de orgulhoso, ele era impaciente. Ele não esperou o suficiente. Esperou 7 dias, mas julgou de que Samuel não cumpriria, vamos dizer, a palavra que tinha dito. E ele precipitadamente sacrifica algo que vai comprometer, a partir de então, a sua liderança. É o passo que vai levar à queda. Primeiro o orgulho e depois a incapacidade de esperar. Observe que isso é característico. Lá mais à frente, no capítulo de número 14, em uma outra batalha travada, quando Jonatas está no campo de batalha, e ele era o seu soldado principal, não é? Diz a Bíblia que ele chama o sacerdote e pede para que o sacerdote traga a arca, traga o elemento para se invocar o nome do Senhor. É o que o texto diz. O sacerdote é convocado pelo próprio Saul para que ele solicita a presença da arca, indicando supostamente que ele queria saber a vontade de Deus. É como se ele quisesse saber se realmente Deus estava naquele negócio ou não. Só que enquanto o sacerdote traz a arca, conforme o texto diz, antes que se conclua, vamos dizer assim, a invocação ou a busca pela direção do Senhor, quando ele percebe o barulho da batalha aumentando, de que a situação se aperta, antes de completar o procedimento religioso para saber se Deus estava para orientar ou não, a Bíblia diz, no capítulo 14, versículo de número 19, que o sacerdote não teve condições de concluir, porque ele diz assim: não precisa mais trazer a arca. E ele toma a sua própria decisão. Verdade. Não era uma pessoa que não costumava ir até o fim quanto às suas esperas. Ele inicia
supostamente indicando que quer saber a vontade de Deus, mas não se submete à orientação final do Senhor. Não sabia ele que por meio dessas situações Deus estava provando o caráter dele. Eram oportunidades para ele demonstrar a sua submissão, porque a paciência, não é? A pessoa que demonstra a condição de esperar está refletindo a sua dependência de alguém. Quando eu espero alguém, Amém. eu estou dependendo desta pessoa, estou mostrando minha dependência. E a Bíblia diz, assim como nós somos crentes e servimos a Deus, nós precisamos entender que só quem tem fé e paciência pode alcançar as promessas de Deus. Isso pode ser visto em Hebreus capítulo 6, versículo de número 12. A Bíblia vai dizer também que tanto a incredulidade como a impaciência são sinais de imaturidade espiritual. E o professor deve lembrar isso em sala de aula. Isso está em Tiago capítulo 1, versículos de 1 a 8. De modo que a Bíblia vai recomendar, presbítero Alessandro, que nós devemos esperar o tempo de Deus. Se Deus mandou esperar, tem que se esperar. Isso pode ser visto no Salmo 27, o verso 14, Salmo 40, o verso 1, e ainda 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, onde a Bíblia mostra a necessidade de se esperar. Então, respondendo sua pergunta, além do orgulho, a impaciência foi um passo que levou Saul à rebeldia contra Deus. Muito bem. E, infelizmente, a gente percebe com essa fala do presbítero Lucena, de que a impaciência, assim como levou Saul à ruína, professor Éder, tem levado outras pessoas. Muito. Parece-nos que foi questão de frações de minutos, né? E acabando ele de oferecer, chegou Saul. Desculpe-me fazer essa analogia, é alguém que atravessa um oceano inteiro a nado e poucos metros da praia ele se afoga, se precipitou. Mas além do orgulho, professor Éder, e além também da sua precipitação, não é? Da sua impaciência, nós temos ainda aqui alguns minutos preciosos que queremos ainda conversar um pouco sobre isso. Será que eu posso dizer que Saul era alguém dissimulado? Será que eu posso dizer que a dissimulação fazia parte dessa característica de Saul como sendo uma pessoa rebelde e insubmissa? Sim, professor. Eu sei que essa palavra é uma palavra moderna, não é? Para uma atitude do ser humano, mas é o que a gente vê concernente às suas atitudes, não é? Porque o que seria o dissimulado? É alguém que não demonstra quem é realmente. Ele dá um jeito de ocultar os seus sentimentos, suas intenções. É alguém que é bom de fingir. Não é? É alguém que finge bem. E a gente vai observar em alguns casos no texto bíblico que essa atitude ele faz direitinho. Por exemplo, no capítulo 13, não é? E o versículo 10, o presbítero Lucena já leu, nós vamos ler de novo. Diz assim: sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Aparentemente parece que não aconteceu nada, não é? Ele está fazendo algo errado, porque só quem pode oferecer sacrifícios são os sacerdotes, né? Nós já aprendemos isso na lição de Samuel. E a Samuel. E aí o que é que acontece? Ele faz e faz de conta que não fez nada de errado. Quando vai ser repreendido, não é? Ele diz, não, mas a culpa não é minha. Nós vamos ver esse versículo também, né? 13 e o versículo seguinte. Nós lemos o verso 10 e o verso 11 agora. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miqumas, verso 12, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Observe que no verso 14, ele vai dizer que a culpa não é total dele. Perfeito. Ele vai dizer assim: você se atrasou. O combinado não era isso, né? No capítulo 15, nós temos também o mesmo problema, né? Saul tinha esse sério problema de não aceitar, eu estou errado, né? Se ele tivesse dito naquele momento, não, Samuel, eu errei. Como é que a gente faz para reparar? Mas a gente observa que essa é uma atitude corriqueira dele. No capítulo 15, professor Alessandro, nós vamos ver, principalmente nos versos 10 em diante, né? Mas vamos ler o versículo 24, né? Diz assim a palavra do Senhor: então disse Saul a Samuel: pequei, porque tenho traspassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Observe que aqui é aquele caso em que ele, infelizmente, não ouviu a voz de Samuel. Samuel repreende ele e ele diz por quê. Ele diz: Samuel,
eu fiz isso porque o povo me apertou. É alguém, professor, que está mais preocupado com a voz do povo do que em obedecer à voz de Deus. E uma outra coisa também, professor Éder, a gente pode dizer também, presbítero Lucena, que quando ele disse, eu pequei, veja como é dissimulado, mas foi por causa do povo. Perfeito. É aquela coisa, o dissimulado é alguém hipócrita, é alguém fingido, é alguém falso. Que minimiza os erros, Dissimulado, né? Veja que ele diz, eu pequei, eu reconheço que pequei, mas foi porque o povo. Perfeito. Aí quando Samuel chega, ele diz, olha, eu sacrifiquei, mas foi porque o povo estava me oprimindo. É alguém que nunca assume os seus erros. Perfeito. Este é o chamado dissimulado, hipócrita, fingido. Perfeito. A conversa está boa, estou aprendendo muito com vocês dois, mas a gente vai ter que dar uma paradinha. Amém. E você também nos aguarda aí. Já já nós voltamos para o terceiro e último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos tratando aqui sobre o rei Saul. Presbítero Jonathan Lucena, no intervalo, antes do intervalo, ao término do segundo bloco, nós estávamos conversando aqui com o professor Éder e ele falava sobre uma característica de Saul que era ser dissimulado. Alguém fingido, alguém que é hipócrita, é falso, que não é verdadeiro, né? É bom dizermos que a Bíblia aconselha o crente a andar em sinceridade. Isso. Não é? Provérbios capítulo 2, versículo 7, Mateus capítulo 5, 37 e Efésios 6 e 5. E Jesus disse, o vosso falar seja sim quando for sim, Isso. e não quando for não. E Jesus adverte, o que fugir disso é de procedência maligna. Então parece que o dissimulado ele é muito próximo ao maligno. Infelizmente tem muitos dissimulados entre nós. Obviamente, quando eu digo entre nós, estou dizendo no sentido lato, isso, né? Isso. Não é estrito senso, mas lato senso, aberta a toda e qualquer circunstância, num trabalho, numa vizinhança, seja lá onde for. Não estou me restringindo à igreja, para alguém de repente não entender que nós estamos nos dirigindo aos nossos amados irmãos, né? Isso. É possível que entre os irmãos de José sempre tenha algum também. Mas o que é que a gente pode falar ainda sobre essas características da rebeldia de Saul, para depois falarmos sobre as consequências? Foi falado aqui de orgulho, foi falado aqui de dissimulado e foi falado também sobre a sua impaciência. Perfeito. O que é que a gente pode ainda falar sobre isso? Pois não. Além dessas que já foram citadas, uma outra situação que pode ser vista e pontuada na história de Saul é algo que já vem dentro da definição da palavra rebeldia. Como o senhor descreveu aqui, várias palavras que descrevem, né, o que é rebeldia. E uma delas o senhor citou, eu lembro, que foi a insubmissão. E isso também, infelizmente, passou a ser característico na vida de Saul. Por mais de uma vez, principalmente quando nós comparamos esses dois capítulos, capítulo 13 e capítulo 15, Saul tinha muita dificuldade de obedecer. Inicialmente, ele até obedeceu, principalmente quando lemos o capítulo 10, as orientações, capítulo 9 e 10, não é? As orientações que Samuel o deu. Mas na medida do exercício da sua função como monarca, ele não teve mais a condição de permanecer obedecendo, mostrando a sua insubordinação. Por exemplo, no capítulo 13, ele desobedece à espera, que é uma desobediência, e foi punido, né? Foi advertido por causa disso. No capítulo 15 acontece a mesma coisa, já que o texto bíblico vai dizer de que Deus deu uma orientação por meio de Samuel, que chegou o momento de punir os amalequitas, aqueles que haviam se levantado contra a nação de Israel quando estes estavam no período da peregrinação. E a ordem foi clara, o juízo era sobre todos, não deveriam ser poupados nenhum dos que estavam ali, inclusive o rei. Mas Saul faz totalmente diferente. A Bíblia vai dizer no capítulo 15 de que ele poupa o rei Agag e, consequentemente, as coisas materiais, mostrando dentro dessa insubordinação que Saul era um tanto materialista. E observe que ele desobedece, vamos dizer assim, supostamente com fins espirituais. Perfeito. E isso aí é um perigo. Perfeito, Luciano. Porque tem pessoas que desobedecem com a justificativa espiritual. Tanto é que quando o texto bíblico vai dizer que Samuel, quando aparece ou se encontra com ele no capítulo 15, perguntando, cumprisse o mandato do Senhor, ele se cumprir. Tudo que Deus mandou eu fiz. Isso como é que pode? Se eu estou ouvindo barulho de ovelhas, não, mas foi o povo que poupou as ovelhas para sacrificar o Senhor. Veja que ele está tentando justificar a desobediência por um objetivo espiritual. Por isso que Samuel vai dizer, é melhor obedecer
do que sacrificar. E observe que aí está o ápice da derrota de Saul. Porque quando lemos, por exemplo, no capítulo 15, vai mostrar de que a desobediência dele confirmou a reprovação de Deus quanto a ele permanecer no reinado, porque o capítulo 15, versículo 11, a parte A vai dizer que o Senhor arrependeu-se de haver posto a Saul como rei. Veja, mais uma vez se reafirma que foi Deus que escolheu, mas Deus diz assim, eu estou mudando de atitude com relação ao que eu havia dito, por causa da sua desobediência. Isso traz tristeza para o coração de Samuel, porque como foi o primeiro rei de Israel que ele unge, há um laço de afetividade. Tanto é que no capítulo 16, versículo 1, que o senhor já citou aqui, mostra esse grau de aproximação, a ponto de Deus dizer assim, até quando terás dó? Porque havia uma emoção envolvida. Né? Foi o primeiro rei de Israel. Era algo marcante na história, no ministério de Samuel. Mas, infelizmente, por causa da desobediência, aquele que deveria ser um instrumento de livramento faz o coração do profeta a ficar triste. Não é? É difícil, me permita abrir um parênteses aqui, professor Alessandro. É lamentável quantos homens de Deus hoje estão chorando por causa da desobediência de alguns. Aqueles que deveriam ser um canal de bênção, né? Infelizmente. Deveria ser um instrumento para bálsamo para as pessoas que estão ao seu lado, mas infelizmente estão proporcionando tristeza no coração, às vezes até na sua liderança, né? E infelizmente isso é ilustrado também na vida de Saul. E o texto bíblico diz que ele declara abertamente a sua atitude de desviar-se do centro da vontade de Deus. Porque no capítulo 15 ainda, versículo 11, diz, porquanto deixou de me seguir. Deus deixando claro, portanto, que Saul se desviou inteiramente da presença do Senhor. E é bom lembrar de que essa atitude de Saul foi deliberada. Saul ilustra a condição de que alguém pode começar bem, mas não terminar necessariamente bem, terminar mal. Depende das suas escolhas. E Saul, infelizmente, escolheu desobedecer a Deus. Muito bem. Enquanto os senhores estavam falando aqui sobre essas características da rebelião de Saul, eu me lembrei, nós começamos o programa hoje dizendo que esta é a edição de número 500. E eu me lembrei que aproximadamente uns 10 anos atrás, quando a Rede Brasil estava iniciando, eu tive a oportunidade de estar aqui logo no início e eu escutei a frase do pastor Ailton Júnior, vice-presidente da nossa igreja, que nunca mais eu esqueci. Ele disse para mim o seguinte, irmão Alessandro, o segredo para sair bem e servir ao Senhor Deus e ser próspero são 3 palavras. Ele disse para mim, obediência, submissão e humildade. Glória a Deus. O pastor Ailton Júnior, vice-presidente da igreja, estava recitando o que ele ouviu do pastor presidente, que o pastor presidente ouviu de outros pastores, como o pastor José Leôncio, o pastor José Amaro e outros mais. Ele me deu esse privilégio de ouvir isso e nunca mais eu esqueci disso. Obediência, humildade, submissão faltou em Saul. Professor Éder, nós já falamos sobre Saul, sobre as suas rebeldias, mas devemos falar um pouco sobre as consequências, porque existe a lei da semeadura. Podemos dizer de que uma das consequências na vida de Saul foi a rejeição. Deus o rejeitou. É muito forte. Capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, versículo 13, disse assim, então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E o verso de número 14 é mais forte ainda, porque vai vir uma palavra de juízo. O texto diz que Deus rejeita. Isso. Professor Jonas, Deus rejeitar alguém por conta da sua desobediência. O que é que a gente pode falar sobre Saul especificamente? Eu acho que é o estágio mais deprimente de uma vida, não é? Principalmente de um homem como ele, que, como bem disse aqui o presbítero Lucena, começou de uma forma tão maravilhosa a ponto de ser cheio do Espírito Santo, não é? Profetizou um grande homem, mas infelizmente suas consequentes escolhas, não é? Como bem ponderou aqui, eu gostei muito quando o irmão Jonathan Lucena disse assim, Saul escolheu não obedecer. E a consequência, ela vem, não é? Porque Deus é justo, professor Barreto. Deus é justo, queridos ouvintes, e a gente tem que ter muito cuidado com nossas escolhas, não é? Talvez você esteja em casa aí
ouvindo isso e pensando, né, refletindo, como nós também refletimos quando estávamos estudando, né, nossas escolhas, né, para onde vamos levar nossas escolhas, né? E aí, infelizmente, a rejeição que Saul vai sofrer não é uma rejeição deliberada de Deus, diz assim, não, eu desprezo, não, mas é uma consequência, professor Barreto, direta da escolha que ele fez, né? Isso fica muito claro no capítulo 15. Eu queria convidar os irmãos a abrir sua Bíblia, não é? 15 do primeiro livro do profeta Samuel e o versículo de número 22, 23. Vamos ler o que diz as Escrituras. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, que é o pecado principal dele, não é? A rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto, veja que interessante, tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Isso. Então, o que a gente vê no texto bíblico não é uma rejeição de Deus porque ele não gostou de Saul, não é uma realidade assim. É uma questão de que Deus deu oportunidade, e se existe alguém que Deus deu oportunidade, foi esse homem. Esse homem não era conhecido, ele vivia do outro lado do mundo, apareceu porque estava procurando umas jumentas, Deus deu a ele a oportunidade de ser o primeiro rei de Israel, e infelizmente o que a gente vê é que ele rejeita o que Deus tem. Então, tenhamos muito cuidado, não é? A consequência, professor Barreto, de rejeitar a Deus é ser rejeitado por ele. E o Senhor já tinha dito isso a Eli, não é? Disse, aqueles que me honrarem, eu honrarei, mas aqueles que me desprezarem, eu desprezarei. Presbítero Jonathan Lucena, eu queria que o senhor falasse sobre outras consequências, mas antes, querido telespectador, veja o que está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: assim morreu Saul, veja a consequência, assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E diz, e também porque buscou adivinhar, porque buscou a adivinhadora para consultar. Então veja, foi coisas sérias, não é? Isso. Presbítero Jonathan Lucena, será que essa rejeição fez com que ele perdesse o de melhor, digamos assim? Porque o melhor talvez não seja o trono, não, mas é a presença de Glória Deus. a Deus. O que é que eu posso dizer sobre perder o Espírito Santo em relação a Saul? Com certeza foi uma outra consequência, né? Além dele perder o reinado, ele perde agora a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que no início da sua unção, ou quando ele foi ungido como rei, um fator importantíssimo da história dele é que o Espírito Santo passou a estar nele, né? Isso. Quando lemos, por exemplo, 1 Samuel 10 e 6, diz que o Espírito se apoderaria dele e ele seria mudado em outra pessoa. Veja que ele foi alvo, né, da ação do Espírito Santo, Glória a Deus. Capacitando, aperfeiçoando, né? Trazendo as suas limitações sendo superadas pela ação do Espírito Santo na sua vida. Por mais de uma vez essa expressão é vista na história de Saul, capítulo 10, versículo 6 e capítulo 11, versículo 6. Isso. Mas, infelizmente, pela sua reiterada desobediência, né, a consequência última da sua rebeldia é que ele perde. Porque o rebelde, presbítero Alessandro, rebeldia e ação do Espírito Santo são ações antagônicas. Perfeito. Não há possibilidade de o Espírito Santo estar onde há rebeldia. É contraditória, é excludente. Não pode haver a ação do Espírito em uma pessoa desobediente. Nesse quesito, não. Até porque a rebeldia é uma obra da carne e o Espírito Santo quer colocar em nós o caráter de Cristo. Exatamente. Então veja que é contradizente. Uma pessoa que está na prática da rebeldia, ela não pode dizer que vive em comunhão com o Espírito Santo. E o texto bíblico diz que o Espírito se retirou dele, conforme diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aqui vai um dos textos mais tristes, né? É verdade. Porque o texto diz assim, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, o Espírito Santo se retira e agora quem tem liberdade para agir na vida dele é o espírito maligno. E uma notinha de rodapé, se eu permite, rapidamente, é bom que o professor aproveite a oportunidade em sala de aula e lembre de que o fato de o texto estar dizendo que era proveniente da parte do Senhor, significa dizer, dentro da cultura hebraica, que era algo permitido por Deus. Perfeito. E não uma determinação soberana, mas era mais uma consequência da rebeldia de Saul. Infelizmente, presbítero Jonathan Éder, além de ser rejeitado por Deus,
além de perder o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é praticamente uma pessoa considerada como desviado. Verdade. Porque diz que esse espírito, ou esses maus espíritos lhe oprimiam. Ele mandou matar sacerdotes do Senhor. Meu Deus. Quando nós olhamos para o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo do 11 ao 19, ele manda matar centenas de sacerdotes e, por fim, ainda consulta uma necromante. Veja que decadência, não é? Em alguns segundos, vou deixar para o senhor e depois em seguida o presbítero Lucena. Quais lições podemos extrair? Eu acho que as grandes lições hoje é que nós dependamos de Deus, não é? Lembrando, todos nós temos a oportunidade de servir ao Senhor. E o Senhor é maravilhoso por isso, não é? Ele dá oportunidade a todos. Por exemplo, nós temos uns discípulos, um discípulo que deu errado, mas Deus deu oportunidades a todos. Que a gente agarre, sabe, professor Alessandro, a oportunidade que Deus nos deu e o sirva com fidelidade. Lembrando, seu desejo pode ser até bom, mas a vontade de Deus é melhor. Que a gente saiba esperar, que a gente saiba que Deus deve ser glorificado na nossa vida e não nós. Presbítero Lucena. Eu finalizaria dizendo, lembrando, né, que essa lição nos mostra que tanto a aprovação de Deus para a vida de uma pessoa, como a sua presença nesta, são condicionais. Basta cada um tomar a sua decisão e que a decisão de todos que estão acompanhando seja fazer a vontade do Senhor. Amém. Muito bem. Obrigado, presbítero Lucena, por sua participação. Amém, E amigo. obrigado, presbítero Jonatas Eder. Portanto, caro professor e amigo, aprendemos nesta lição que a rebelião evoca a correção de Deus e resulta na perda de recompensas, na perda da comunhão, na remoção de um lugar de utilidade e, às vezes, até exige a remoção desta vida pela morte, como aconteceu com o primeiro monarca de Israel. Bem, queridos irmãos, nós queremos agradecer a Deus em uma oração, depois desse programa, onde fomos certamente edificados, enriquecidos, e de forma especial, estamos aqui no programa de número 500, como falamos no início do programa. Eu vou convidar aqui nossos amigos presbíteros para estar orando conosco. Pai querido, Deus amado, nós queremos render graça, te agradecer, Senhor, por esta margem, o número de 500 desse programa, onde certamente vidas, pessoas, famílias têm sido abençoadas. Nós queremos te agradecer porque não nos sentimos merecedores de tamanha honra e privilégio de estar aqui nos estúdios da Rede Brasil de Comunicação. Queremos te louvar pela vida do nosso muito digno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pelo investimento, pelo amor, pelas almas que estão sendo alcançadas, Senhor. Queremos te agradecer pela vida da equipe da Rede Brasil de Comunicação, pela produção e todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, direta e indiretamente. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Nadi Jackson Saraiva, Senhor, que com muito esmero, junto com a equipe da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, tem feito este trabalho. Abençoa todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham, Senhor, seja na TV ou pela internet. Que o teu nome continue sendo glorificado, é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e que reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 6ª lição com o tema A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Na próxima semana veremos a 7ª lição, que tem por título Davi é ungido rei. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos sempre às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal do YouTube Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.